Bom dia, gente. Hello, how are you? Good morning, guys. Como é que vamos, meus consagrados? Tudo bem? Então, nossa aula passada, nós iniciamos a nossa unidade 3, Unity 3, ok? E onde nós falávamos sobre remarkable people, ok? Foram as pessoas memoráveis. Então, nós vimos no início do capítulo várias pessoas memoráveis, falamos sobre os seus feitos, vocês contaram sobre alguns que vocês conheceram em sala, né? Foi muito bom ver que também vocês conhecem pessoas que foram memoráveis na história, assim como aqueles que estão no nosso capítulo 3, tá bom? E a nossa gramática do nosso capítulo 3 vai ser qual? A nossa gramática da unidade 3 vai ser o continuando. A última gramática da gente foi o simple past regular verbs, que foi o simple past, os verbos regulares. E agora nós vamos iniciar com o. Deixa eu só passar aqui. Oi, ó, simple past irregular verbs, tá bom? O que são os irregular verbs? São verbos irregulares, que eles não possuem a mesma conjugação, tá bom? Então, os verbos regulares, como a gente viu na aula passada, eles têm uma conjugação e eles não mudam quando eles vão para o passado, só acrescenta-se ed no final deles. Agora, gente, quando a gente estiver estudando os verbos irregulares, tem uma total diferença. Aquele verbo inicial que você conhece, ele muda totalmente a sua forma, tá bom? Então ele não fica parecido com o que ele já é, tá bom? Olha aqui os exemplos que nós temos. Na frase afirmativa, nós já sabemos como colocamos a frase na afirmativa, né? Sujeito, verbo e o complemento. E como é que a gente coloca isso no passado? Com verbos irregulares. Aqui temos She gave Mary tickets for the concert. Ela deu para Mary os bilhetes para o concerto, ok? Então, o verbo aqui é o verbo give, ok? Eu vou colocar ele aqui, ó, para vocês verem a diferença. Deixa eu fazer uma anotação, texto. Olha aqui, ó. Esse verbo da primeira frase é esse verbo aqui, ó, give, que é o verbo dar alguma coisa. Como ele é irregular, a forma dele ficou igual a que tá ali, ó, gave, tá bom? Percebam que mudou. Então a gente esqueceu aquela estrutura dos verbos regulares, que é, por exemplo, vou colocar um verbo regular aqui. Live. O verbo live, que é o verbo morar, o verbo viver. Ok? Então, como ele é um verbo regular, a gente vai acrescentar o quê? É de nele, terminou em lived. Ok? Mas como esses verbos que nós vamos estudar agora são irregulares, eles não são colocados ed. Eles mudam totalmente a sua estrutura. O primeiro que nós vimos aqui na frase é o verbo give, que é o verbo dar, e ele vai ficar gave, deu, ok? Porque está no passado. O segundo verbo ali na segunda frase é o verbo swam. O que quer dizer swam? É o verbo no passado do verbo swim, que é o verbo nadar. Então, o verbo no passado é swam. Percebam que ele mudou, ok? Por isso que eles são chamados irregulares. Tá ok, gente? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui e vamos continuar. Então, a estrutura vocês já sabem da frase afirmativa no Simple Past: sujeito, verbo no passado e o complemento. Como vamos tratar de verbos regulares, você tem que procurar uma lista na internet. Atrás do seu livro tem uma lista já de verbos com verbos irregulares, tá ok? Então é bom que você olhe. Se eu não me engano, a lista de verbos irregulares, ela está na página. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui o livro de vocês para poder ver. Só um segundo, gente.
E olha aí, a lista de verbos irregulares está na página 166, tá bom? Página 166, ok? Lista de verbos irregulares na página 166, tá bom? É bom que você estude elas. Realmente, essa lista de verbos é decoreba, tá bom? É a única forma de você aprender, é decoreba mesmo. Então, estudem elas, tá bom? E agora nós vamos para a versão negativa do Simple Past, mas com verbos irregulares. O que, que vai mudar aqui, gente? Vamos ver. Não mudou nada do que a gente estudou no, na negativa dos verbos regulares. Vai continuar vindo o sujeito e continua você colocando o auxiliar que é did, como é na negativa aqui, você vai colocar did not e o verbo, ele não vai para o passado. Se lembrem disso. Se você colocou a partícula did not, que significa negação no passado e negação no passado, o verbo ele vai continuar normal. Ele não muda para o passado. Então, muita atenção. Na afirmativa, ele vai mudar para o passado o verbo. Já na negativa, o verbo continua a estrutura normal dele e o que vai indicar que ele está no passado é a partícula did, ok? Como aqui é negativa, vai ficar did not, ou então a forma contraída que é did not, tá bom? Olha aí de novo. They, que é o sujeito, did not win, ok? Win é o verbo ganhar, vencer, tá bom? Por isso que não mudou para é, a versão dele é no passado, tá bom? Porque a partícula did not já está indicando o passado, está indicando negação. Então, negativa e interrogativa, os verbos não são alterados, continua o mesmo, e o que vai indicar o passado é a partícula did. Muita atenção nisso, gente. Muita atenção. Olha aí na interrogativa. A gente só vai colocar o auxiliar do verbo para frente do sujeito e o verbo vai continuar do mesmo jeito, não vai ser alterado pela forma negativa, pela forma passada dele. O verbo spend, que é o verbo perder, ok? Ele vai continuar da forma original dele. Assim como no segundo exemplo aqui, nós temos o verbo wear, que é o verbo vestir. Então, o verbo continuou da forma original dele, porque o que está indicando o passado é a partícula did, é o verbo auxiliar did, tá bom? Nós só colocaremos os verbos na forma irregular deles quando for na afirmativa, tá bom? Quando for na forma afirmativa, o verbo precisa ser alterado para a versão do passado deles, seja ela regular ou irregular. Mudou para a negativa ou interrogativa, o verbo volta ao normal e o que vai indicar passado e negação é a partícula, o auxiliar did not e interrogação vai indicar o verbo, vai indicar o auxiliar did na frente do sujeito. Tá bom, gente? Então, é um assunto bastante simples que nós até já vimos. O que mudou aqui é só a questão dos verbos regulares ou irregulares. Na aula passada nós já tínhamos falado sobre isso. Então, com certeza isso já está fixado na mente de vocês. Tem as questõezinhas boas para a gente fazer aqui, que são as questões da página 49, questão da página 50 também, tá bom? Isso, 49 e 50, ok? E é isso, gente. Nossa aula foi bem direta ao ponto, tá bom? Então, exercícios da página 49 e na página 50. Você que está no ensino híbrido, façam essas questões, tá bom? Página 49, você vai fazer a questão
2 e 3, tá bom? E na página 50 você vai fazer apenas a questão 4, tá ok? Que é você encaixar os verbos que estão no quadro azul para a versão deles no passado, de acordo com o textinho aí, tá bom? Você vai precisar entender o textinho, tá ok, gente? Então, nosso assunto era esse, muito simples, e complementando e fechando nosso Simple Past, tá ok? Então, até nossa próxima aula e bye bye, gente. Abraço a todos. Valeu.